uma conversa de peso com o escritor Philippe Kuhn-Braun. Felipe, a gente conversava antes já sobre as primeiras histórias destes 190 anos aí, que foi esse momento em que os alemães, que falavam predominantemente o alemão, era a sua língua mãe mesmo para os nascidos aqui no Brasil, foram impedidos de falar essa língua. A gente teve o nome do Esporte Clube Novo Hamburgo trocado, sugestão da troca de nome da nossa cidade, né? Isso faz parte dessa história, uma caça às bruxas aos alemães. Foi um período muito triste da nossa história, porque foram famílias que sequer tinham participação, ou quando tinham participação era muito pequena, ou não tinha influência relacionada realmente ao nazismo e ao que se passava na Alemanha. Então, Getúlio Vargas e seu governo, sua administração, tiveram uma perseguição que não foi saudável, não foi natural, e depois, apenas em raros momentos, ele, vamos dizer, se desculpou por isso. Mas é uma história muito triste, porque ainda hoje a gente percebe nos entrevistados, aqueles que nasceram durante esse período ou antes, cujos pais foram presos, ou avós perseguidos, pessoas que foram que sofreram muito por falar o idioma alemão. Felizmente, isso foi um período muito curto durante esses anos todos de colonização. O Estado que não deu aos imigrantes lá no início a educação e vários outros serviços, depois perseguiu essas mesmas pessoas que ajudaram na construção desse Estado. Porque ainda há muitas coisas que precisam ser revistas na história, nem digo do Rio Grande do Sul, na história do Brasil. A historiografia, em muitos momentos, erra. E um dos momentos que erra é atribuir que a indústria surgiu no Rio de Janeiro, em São Paulo, na década de 1880 ou 1890, nas mãos de portugueses. Não, a indústria surgiu nas mãos dos alemães, a partir do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E depois os italianos, porque certamente foram os alemães e italianos que iniciaram todo o processo de industrialização. Mas os alemães vieram antes, então trouxeram as primeiras oficinas, as primeiras... É claro que nos anos iniciais não tinha nem estrutura para instalação, mas a gente já vê sim, na década de 1850, 1860, muito antes da região sudeste, alemães trazendo para o Rio Grande do Sul a imprensa, a prensa mesmo, quantas gráficas que surgiram nas mãos deles, as cervejarias, desde as pequenas até as que foram então se tornando empresas maiores, e diversos outros ramos em que foram pioneiros. Então isso é algo assim que ainda precisa ser revisto, além de diversas outras histórias que, por isso também é uma luta minha em buscar esse registro, em escrever e deixar isso para o futuro, essas histórias preservadas. Tu fala em falta de apoio do governo federal lá nos idos de 1824, naquele 25 de julho. Eles chegaram aqui e não encontraram nem a BR-116, nem Freeway, nem Transurb, né? Devem ter sido dias bem difíceis, né? Saber a gente que... reclama hoje da BR-116, mas deve ter sido pior ainda. Não, imagina saber de que eles chegaram dia 18 de julho de 1824 em Porto Alegre e que eles demoraram 7 dias para ir de Porto Alegre a São Leopoldo. 25 de julho é a chegada deles no berço da imigração, que é a cidade de São Leopoldo, mas 7 dias pelo rio para chegar aqui à nossa região. E lugares totalmente isolados, eles foram enviados para esses locais depois, ou foram, que foi o interior de Dois Irmãos, de Morro Reuter. Hoje são locais próximos, mas naquela época eram locais isolados, no meio da mata, onde teve ataques de indígenas, onde teve conflitos entre eles, mortes dos dois lados, agressões dos dois lados. Então foi, no início até,
o Império deu terras e deu alguma coisa em ferramentas ou sementes, mas muito pouco. Esses agricultores, artesãos, praticamente foram jogados. Agora vocês se virem, vocês estão nessa terra, vocês vieram para cá, e nem mesmo a liberdade religiosa, que era tão prometida, foi de fato concedida a esses imigrantes. Em grande parte eram protestantes. Protestantes de confissão luterana. Então, hoje, ao avaliar a história, eu ainda me surpreendo em perceber que de 1824 a 1889, isso dá mais de 2 gerações, dependendo da idade com que essas pessoas tiveram seus filhos, nas suas famílias, em que a única religião aceita era a religião católica, em que os protestantes tinham que, às vezes, mudar de religião para ter a sua documentação aceita perante o Estado, em que os alemães não podiam votar nem ter o direito a receber o voto, e diversas outras questões. Então, hoje as pesquisas mostram de diversas pessoas que eles não ficaram tão isolados, que eles participaram de diversos processos, mas aqueles foram anos de muitas dificuldades. Mas uma participação sem vergonha essa, né? Porque era chamada quando tinha a Revolução Farroupilha, quando tinha a Guerra do Paraguai. Isso que a Guerra do Paraguai, por exemplo, impedia que filhos de viúvas fossem à guerra, de que filhos únicos de famílias fossem à guerra. E aí o Império passava recrutando essas famílias, esses soldados à força. E aí olha só que é algo um pouco antagônico, muito. O próprio Império, que fazia a lei, descumpria essa legislação. Então, para ver como uma questão que se fala até hoje, que é uma dificuldade para o Brasil, para nós brasileiros, como um todo, que é o cumprimento dessa legislação, dessas leis que muitas vezes são criadas, isso já acontecia lá na época do Império. Já é algo que tem as suas raízes históricas do porquê disso. Então, vê que interessante. Quando eles chegaram aqui, encontraram já alguns açorianos na região aí do Rincão e uma iniciativa do governo federal frustrada, que foi a feitoria do linho cânhamo, né? Por que eles acharam que com essa gente isso daria certo? Eu acredito que eles conheciam, até pela própria convivência que tinham com alguns descendentes de alemães, saber dessa força que este povo tinha, deste povo criativo, inovador em muitas coisas, em muitas áreas de atuação, desse povo que pegava em armas e que defendia a sua terra. Então, quando Dom Pedro I ele casa por procuração com a imperatriz, a princesa que se torna imperatriz Leopoldina, eles procuram então trazer descendentes germânicos, muito por ela também ter sugerido, então que viessem esses imigrantes para cá e se estabelecessem aqui nessas regiões. Então eu vejo que se tinha conhecimento do quanto esse povo, esse grupo poderia contribuir para essa terra, mas não sei se sabiam realmente da força que isso seria, porque, como falei, em tantas áreas que atuaram, e se nós formos olhar até a história do próprio Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, até o início do século passado, era uma cidade de predominância germânica. Se nós formos recuar ao passado, a esse passado, início do século passado, construções, entidades, instituições, igrejas fundadas e construídas, clubes por essas famílias. E a contribuição que deram realmente foi algo valioso, e é isso que eu também procuro sempre buscar com os descendentes dessas pessoas. O que eles contribuíram e o que ainda contribuem hoje, o que esses descendentes podem contribuir
pro futuro, pro presente e pro futuro desse nosso país. A gente fala muito, a história relata, né, que foram muitos colonos que vieram de lá para cá, passando dificuldades, a escassez de terra na Alemanha, né, uma superpopulação e uma pobreza muito grande naquele período ali. Mas a gente também recebeu muitos fidalgos, né? Sim, vieram descendentes da nobreza, claro que perderam os seus recursos lá. Também tem uma questão de que a herança sempre ficava para o filho mais velho, então isso também impedia às vezes de que os mais novos tivessem possibilidades maiores financeiras. Recebemos descendentes da nobreza, recebemos uma leva em 1851 chamada de Brumer, um grupo de soldados que veio num conflito que o nosso país tinha com a Argentina, e é interessante que chegaram aqui, o conflito estava já acabando, em virtude de que 3 meses de navio até chegar aqui, e esses 1.800 soldados, metade retornaram para a Europa, mas metade ficou aqui, e todos eles tinham formação superior. Então foi muito importante, foi um avanço muito grande, porque eles eram pastores, eram professores, engenheiros, jornalistas, eles se tornaram administradores das colônias, eles deram um enriquecimento que já teve naquele início com aquelas primeiras famílias. Mas é natural isso, de que aqueles que vieram nas primeiras levas pegaram um tipo de formação na Europa, como sociedade, como formação cultural. Os que vieram em 1850, outra, em 1870, outra. Porque os italianos, quando vieram em 75... Dizer que cada um veio de uma Alemanha diferente. Sim, e aí isso fez com que os que viessem, principalmente a partir de 1850, a partir de 1870, eles já vieram com uma bagagem maior de sociedade na época, relacionada à indústria, relacionada a conhecimentos que eles puderam trazer para cá. Porque os italianos chegaram em 75 na Serra e já houve todo aquele crescimento. Porque eles também pegaram um outro tipo de Itália, que se tivessem vindo lá em 1820, não teriam aquele conhecimento abarcado dos anos de 1870. De alguma forma, tu seres o diretor de jornalismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul hoje, ajudou nessas comemorações desses 190 anos? E o que a gente está preparando para os 200 anos desse momento? Olha, esse momento foi muito importante para mim, ver como as coisas acontecem na nossa trajetória, muitas vezes, sem a gente poder nem muito explicar, né, o porquê. Esse trabalho junto ao deputado Sucella e depois ele na presidência da Assembleia, eu na diretoria de jornalismo, e aí o parlamento precisava organizar esses eventos, porque esses eventos, nessas datas, chamadas de datas redondas ou datas exatas, são 190, mais 180, 90, 200, 210 e por aí vai. Então, ficou ao meu encargo, mas junto com uma equipe, junto com um grupo de colegas lá da Assembleia Legislativa, poder organizar uma parte desses eventos. E eu acredito que de todos, desde eventos que nós cedemos o espaço e auxiliamos, até o grande expediente, mas sem dúvida o que mais me marcou, e eu acredito que há muitas pessoas que estavam lá, foi o momento em que nós podemos fazer todo um trabalho de reconhecimento e de entrega da medalha da 53ª legislatura a 33 descendentes de imigrantes alemães de 11 cidades, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari, região metropolitana. Então, trazer um pouco, e até foi uma comemoração um pouco inovadora. Nunca até esse momento tinha sido realizado pelo menos uma medalha a tantos descendentes em um determinado momento. Claro que é um desafio também escolher 33 num universo onde poderíamos ter 300, 400 pessoas homenageadas. Mas, sem dúvida,
procuramos o currículo, procuramos o histórico dessas pessoas, analisamos juntamente com colegas para que pudéssemos fazer essa cerimônia. Foi uma cerimônia, Rodrigo, muito emocionante, foi muito bonito assim ver aquelas pessoas, professores, escritores, pintores, pessoas tão ligadas a essa questão e junto com seus parentes, com seus amigos e muito emocionadas, porque eu vejo assim que todo mundo, eu acredito que todos gostam que o seu trabalho seja reconhecido. E aí no momento em que você reconhece um trabalho e aí nós, como parlamento, representando o parlamento, o deputado Sosella, presidente, na condição de presidente, concedendo a medalha, nós na organização e também participando ali, estando ali, acompanhando Felipe, isso. Foi muito bonito. Qual é o limite entre a gente acompanhar a nossa história e a importância de recuperar esse passado e às vezes não cometer os mesmos erros ou reviver alguns dos acertos que a gente teve ao longo dessa trajetória, até cair para o lado da xenofobia, que é um tema muito forte, muito atual? O que diferencia uma coisa da outra realmente? O que eu acredito é que nós somos descendentes de alemães. Em primeiro lugar, nós somos brasileiros, porque são famílias que, quando têm a proximidade maior com a Alemanha, são filhos, mas a maioria já é neto ou bisneto de alemão, quando não trineto, tataraneto e por aí vai. Eu já conheço hoje pessoas cujos ancestrais 7 gerações atrás. Então a gente sempre buscar preservar essa história, buscar as nossas raízes, mas sempre ter esse convívio e essa contribuição para a nossa terra, porque somos brasileiros de origens alemãs. Essa questão da xenofobia, do preconceito e do preconceito que existia e que existe, mas eu acredito e luto muito por isso e acredito que a gente estamos caminhando, alguns momentos mais, outros menos. Isso é uma situação assim até bem polêmica a nível nacional em diversas questões, mas a gente vem caminhando por uma questão muito mais harmoniosa, porque até a geração dos nossos avós, a gente encontra muitas pessoas que se consideravam primeiramente alemães ou italianos e não brasileiros dessa terra. O brasileiro é o outro, o que é descendente de africanos, de indígenas e muitas vezes hoje a gente vê que em primeiro lugar não todos somos brasileiros. Depois as nossas origens, eu encontro que eu sei, vejo isso, que também há muito preconceito para com os alemães mesmo, para com a Alemanha, porque a Alemanha passou por um período muito difícil na sua história, que foi o período do nazismo, foi um período de muito preconceito, de racismo, mas hoje a gente viu, não só através da Copa, que foi um envolvimento de povos e que a Alemanha deu um exemplo em harmonia, em diversas áreas, mas um trabalho que eles fazem há décadas. Limpou um pouco aquela pecha de que são todos muito frios, né? São todos muito quentes. Tem essa quebra, porque a gente vê hoje é um país modelo e muita coisa a gente pode aprender. Na Copa era uma questão, e eu acho que isso era o mais interessante do coleguismo, do cooperativismo, dessa questão entre eles. Olha, juntos nós vamos trabalhar. Ninguém faz o trabalho sozinho, ninguém faz o gol sozinho, e isso a gente vê hoje também na sociedade deles, essa abertura maior para essa relação entre os povos, né? Que é importante que nós tenhamos aqui também. E aí, durante essas comemorações, o Felipe lança seu 10º livro, São Miguel dos Dois Irmãos, o primeiro século de história. Foi uma encomenda? Foi um trabalho de pesquisa teu a partir de um desejo teu? O que motivou esse livro? Dois Irmãos é uma cidade, eu nutro um carinho muito grande por Dois Irmãos. A família do meu avô paterno, a família Braun, tem as suas origens lá. Então, quando iniciei essas pesquisas, há quase 13 anos atrás,
foi uma das cidades, foi Dois Irmãos. Fui buscando material, mas 70% do material para essa obra busquei fora de Dois Irmãos. Em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, pessoas cujas origens, um avô, uma avó, um bisavô eram de lá. E há um ano atrás, em conversas, mas em uma delas com algumas pessoas da administração, com o ex-prefeito Juarez Stein, com pessoas ligadas a essa área mesmo de cultura, de história, surgiu essa ideia, por que não escrever um livro sobre Dois Irmãos? E aí, nesse momento, nós chegamos de que forma nós poderíamos viabilizar esse projeto. Então, a prefeitura foi uma grande parceira, assim como foi a questão de linha nova, mostrou que a administração teve uma visão muito grande nessa área, não apenas por esse livro, mas por várias outras atividades que realizam, e ajudaram com a viabilização e encaixaram esse lançamento, então, na programação do município para os 190 anos. Então, foi no dia 17 de julho, uma data muito bonita, onde teve uma apresentação musical, teve foi feita uma entrega de um troféu Baumschneis a 24 pessoas de muita idade que ajudaram a construir a cidade, e culminou então no final com o lançamento deste livro, São Miguel dos Dois Irmãos, primeiro século de história, que é então a minha 10ª obra e que tem um gostinho especial, inclusive um tamanho especial. Nós fizemos uma obra maior, já que por ser a 10ª, um destaque aí, quem sabe batalhar bastante para que os próximos, quem sabe também tenham aí esse tamanho. E eu querendo reviver um pouquinho dessa história, qual é o roteiro de fim de semana que eu posso fazer, quais são os lugares que o Felipe sugere que eu faça para experimentar um pouquinho dessa prática. Cultura alemã, olha, eu vejo que lugares bonitos, Valachai é um local bonito, Nova Petrópolis tem lugares maravilhosos, tem a divisa ali entre Nova Petrópolis e Gramado, tem o roteiro Alemães do Sul, que é maravilhoso, a questão da história dos boêmios, que são famílias que vieram de uma outra região, que hoje não pertence mais, pertenceu só um período à Alemanha. Uma outra região muito bonita, ali Travessão, que é aqui próxima, aqui do lado, eu sempre que posso passo por lá. Nova Petrópolis mesmo tem Pinhal Alto, que é entre a divisa de Picada Café e Nova Petrópolis. Santa Maria do Herval tem caminhos bonitos, entre a divisa de Santa Maria do Herval e Gramado. Em todos eles museus muito bonitos também. Né? Sim, muitos museus, a cidade de Dois Irmãos, Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis. Então, arquivos que preservam então esses espaços. Conjuntos de casa são museus a céu aberto. Né? Existe a Picada Schneider, entre Presidente Lucena e Picada Café. Ali é um local com várias construções antigas, e o Parque Aldeia do Imigrante em Nova Petrópolis, em Lajeado tem um parque muito bonito também, com muitas casas em Chaimel. Há, sem dúvida, muitos locais bonitos para visitarmos aí quando tem um final de semana, quando tem um dia livre, um dia de folga. Perfeito. Felipe, chegando ao final da nossa conversa, a gente acabou não falando de política, hoje é uma data muito especial para as nossas raízes, né, e para o nosso futuro também, para que a gente aprenda muito com esse povo, com tudo que ele nos legou. Vamos falar num próximo momento sobre esse Felipe político, vereador, que participou numa primeira vez com 300 e tantos votos e agora com 1.400 votos, né, e que tem um trabalho muito ativo junto à sua comunidade também, mas isso num próximo encontro. Foi um grande prazer ter te recebido aqui, poder falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Obrigado, Rodrigo. Esse assunto já tem sido... é uma paixão na minha vida. Então, todo o tempo livre, buscando material, buscando essas histórias. Então, agradeço toda essa parceria na divulgação, de preservar um pouquinho através da divulgação esse trabalho. E nós agradecemos a tua dedicação em realizar ele. Conversa de peso
chega ao fim nesse programa especial pelos 190 anos da imigração alemã, com o escritor e historiador Felipe Kuhn Braun. Fique agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.